isso, né? Você vai retirar as participações de uma sociedade em outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades, né? E as parcelas dos resultados do exercício, lucros ou prejuízos acumulados, né? E do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados, né? Os chamados lucros aí não realizados, né? Muito bacana, principalmente relacionado a estoques. Aqui, inclusive, nós vamos abrir um tópico só para falar sobre isso. Parte de ativo não circulante, não vamos nem entrar muito no mérito, tá bom? Não vem sendo muito explorado em prova, apenas a parte mais aqui de estoques, tá bom? E é óbvio que nós vamos focar nisso, beleza? Então, esses são os 3 tópicos aí previstos no artigo 250. Vamos ver como é que isso aí já foi explorado em prova? Então, questãozinha 7 aí da nossa aula. Juízo a seguir relativo às regras estabelecidas pela CVM para a consolidação das demonstrações contábeis. Considere a seguinte situação hipotética. A controladora ABC vendeu para a controladora XYZ por R$160 mil mercadorias que haviam sido adquiridas de terceiros por R$140 mil. Dias depois, a XYZ revendeu essas mercadorias a seus clientes por R$170 mil. Beleza? Nessa situação, o lucro de 20 mil obtido pela ABC na transação com a XYZ foi eliminado no processo de consolidação das demonstrações contábeis do grupo, tendo sido baixado de receitas e vendas e de estoques de mercadorias. Bem, parece uma questão muito difícil, né, galera? Mas eu coloquei aqui, por quê? Porque não precisa fazer nenhum cálculo. Como assim? O cara entrou de sola mesmo aqui na aula. Não. Eu coloquei essas questões que eu coloco no meio das aulas, elas são selecionadas a dedo, né? Elas são didaticamente muito bacana aqui para ilustrar, né? Que às vezes não é um bicho de 7 cabeças. Pô, um monte de informação aí numérica, mas não precisa fazer nenhum cálculo, galera. Qual é a ideia aqui? Você precisa verificar se houve lucro não realizado. Então, como aí houve revenda de todas as mercadorias, né? O que acontece? Houve realização de todo o lucro. E, nesse sentido, não há que se falar em eliminação no processo de consolidação. É bem tranquilo, é isso aí. Então, o gabarito dela está errado, tá bom? Não precisa fazer cálculo nenhum. Tá bom, galera? Você vai verificar se houve lucro não realizado. Como houve revenda de todas as mercadorias, tá vendo aqui, ó? Controlador ABC vendeu para a controladora 160 mercadorias que haviam sido adquiridas terceiro por 140. Beleza. Dias depois, a XYZ, que é a controladora, ela revendeu essas mercadorias, ou seja, revendeu todas as mercadorias. Não é mesmo? Tranquilo, galera? Então, como não houve lucro não realizado, né? Ou seja, houve realização de todo o lucro, não há que se falar em eliminação, né? Então não tem essa questão da eliminação. O gabarito está errado. Fica tranquilo, isso aqui vai ficar mais fácil de visualizar aí na sequência da aula, tá bom? Vamos lá, agora entrando no CPC 36. Né? Demonstrações consolidadas, elas devem combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, os elementos patrimoniais, receitas e despesas, os elementos de resultados, e fluxo de caixa da controladora com os de suas controladas. Né? Compensar, ou seja, eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. Né? Parcela da controladora no patrimônio líquido da controlada, tá bom? Então, basicamente é o que, galera? Isso aqui, né? Inciso 1 aí, sendo tratado de uma maneira mais rebuscada, né? Para variar lá no pronunciamento contábil. Eliminar integralmente ativos e passivos, olha aqui, o inciso 3º, né? Não é mesmo? 1 e 2 ali tratado e o inciso 3º aqui, ó. Eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo. Né? Resultados decorrentes de transação intragrupo que sejam reconhecidos em ativos, tais como estoques, geralmente estoques, e ativos fixos são eliminados integralmente. Os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor variável de ativos que exige seu reconhecimento das demonstrações consolidadas. Bem, basicamente é o que está em negrito aí que é o que importa. Não é mesmo? Eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo, né? Ou seja, transações entre a controladora e a controlada.
Vamos ver como é que isso aí já foi explorado em prova, né? Respeito à consolidação, julgo o índice que se segue. Considere que a companhia X tem adquirido 100% da companhia Y. Beleza, 100%. Então é o quê? Uma controladora, né? Companhia X. Hein? Nessa situação, na elaboração da demonstração consolidada, deverá ser efetuado um lançamento de ajuste que retifica totalmente o patrimônio líquido de Y. Além disso, o valor correspondente ao investimento registrado no balanço da companhia X não deverá ser objeto de ajuste para efeitos de consolidação. Bem, galera, o que nós estudamos aí? As demonstrações consolidadas devem compensar, eliminar, né, o valor contábil do investimento da controladora em cada controlado e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlado. Então, tá errado aí, né? Beleza? Questãozinha errada. Porra, investimento não deverá ser objeto de ajuste, né? Porra, tem que ser eliminada essa parada aí. Então, bem tranquilo de verificar que isso aí tá errado. Bem, galera, e aqui lucro nos estoques. Isso aqui, galera, o que acontece? O CPC 36, propriamente dito, ele não entra muito nesse mérito aí dos lucros dos estoques, né? Mas está estritamente relacionado aí ao que? CPC 18 e aí CPC 09, se eu não me engano, uma instrução, né? Mais técnica, mais que entra dentro dos detalhes, que é essa situação de lucro nos estoques. Nós já estudamos pontualmente isso aí lá no CPC 18, né? Investimentos em controlados e coligados, porque ele trata lá. Só que, como as questões, as questões mais complexas sobre demonstrações consolidadas envolve geralmente essa parte de estoques, lucro nos estoques, né? Mais ou menos aquela primeira questãozinha ali que a gente abordou. Pô, a controladora vendeu mercadorias para controlar, controlada vendeu mercadorias para controladora e depois a controladora revendeu para terceiros, né? Então, controlada adquiriu de terceiros, ela vende para sua controladora e a controladora, por sua vez, vende para terceiros. Então, nessa situação aí, pode ocorrer o que? Lucro nos estoques, né? Então, eu tentei aqui de maneira mais objetiva e mais didática possível. Isso aqui é de uma complexidade que vocês não têm noção. É assim, se você entrar nos detalhes mesmo, é uma grande viagem que até, para mim, assim, comecei a entrar no detalhamento, né? Até porque para explicar aqui a gente tem que ter um entendimento maior, né? Mais amplo, para conseguir tentar traduzir de uma maneira mais simples possível para vocês. Mas assim, chega no momento que fica difícil realmente de visualizar de tanto detalhe que pode ocorrer aí nessa parte aí de lucro nos estoques, nessas operações. É algo bem complexo mesmo. A boa notícia, galera, é que tirando aí exigências pontuais, são bem tranquilas, assim, sem maiores problemas. São as eliminações básicas ali do investimento. Comprou, vendeu todo o estoque, que daí você nem precisa fazer cálculo, o exemplo ali que nós demos, aquela questãozinha. O problema é quando há umas situações aqui que nós já vamos ver, tentamos deixar o mais simples possível para você, e aí começa a complicar. Mas mesmo assim, tem como nós conseguir aí as exigências mais complexas com um pouco de paciência e paz. Não vai ser somente aqui com o vídeo que talvez você vá conseguir entender 100%, então merece aí, galera, estudar lá no PDF, porque o que acontece? Eu gravo o vídeo aqui para editar o vídeo, às vezes, né, não ficou tão claro, a gente consegue observar isso lá no fórum de dúvidas, então dá para agir lá no PDF, porque o professor é bem mais tranquilo de editar o material em PDF. Então, a gente lança o PDF, lança o vídeo, começou a gerar muita dúvida em algum ponto, eu vou lá e edito, né, o material em PDF, e às vezes não... o vídeo fica defasado nesse sentido, porque aí até eu conseguir regravar de novo, às vezes demora aí, né? Provavelmente até eu regravar esse pronunciamento aí só na virada, né, do ano aí. Então, só se for muito crítico pra gente regravar. Tá bom, galera? Então, assim, tem que ler o material em PDF, tá
bom? E se surgir dúvida, entra lá no Fórum de Dúvidas, que nós estamos aí com uma equipe justamente para auxiliar você. Beleza? Mas vamos tentar aqui ser o mais objetivo possível para que nós possamos ter um entendimento dessa parte que é um pouco complexa aí do CPC 36. Na verdade, nem é do CPC 36, mas ele é utilizado, né, dentro do contexto de demonstrações consolidadas, envolve mais de um pronunciamento. Envolve o CPC 18, o próprio CPC 36 específico e ainda mais umas instruções assim separadas lá dos pronunciamentos. E trata dessa questão dos lucros nos estoques. Tá bom? Vamos lá então. Feitas essas considerações para você não ficar assustado aí, né? Mas basicamente, galera, de maneira bem objetiva, lucro nos estoques envolve duas situações. A primeira situação, a empresa compradora já vendeu as mercadorias para terceiro, ou seja, não há saldo de estoques na database. Então, como não há saldo de estoque, não haverá lucro nos estoques decorrentes das operações entre as sociedades. Nesse caso, a eliminação da consideração se resume ao confronto da receita de vendas com o custo da mercadoria vendida. Tá bom? Então, essa primeira situação, não há lucro nos estoques. A empresa compradora já vendeu as mercadorias para terceiros. Né? Ou seja, não há saldo de estoques na data base. E se não há saldo de estoque, não há lucro nos estoques. Então, a eliminação da consideração se resume ao quê? Ao confronto da receita de vendas com o custo da mercadoria vendida. Tá bom, galera? Então, um exemplo aí mais básico possível para a gente tentar visualizar essa teoria aí na prática, né? A controlada, ela vende para a sua controladora mercadorias no valor de 120 mil, né? E o custo dessas mercadorias é de 80 mil. A controladora, né, por sua vez, vende todas essas mercadorias a terceiros por 140 mil. Então, geralmente é isso que acontece, galera. Nós temos lá a controlada, né? Ela vende para a sua controladora mercadorias no valor de 120 mil. Então, essa é a receita de vendas. E o custo da mercadoria vendida, o CMV, né, é de 80 mil. Ela adquiriu lá de terceiros essa mercadoria. Né? E a controladora, que adquiriu da controlada, ela vende todas essas mercadorias a terceiros por 140 mil. Veja que ela vendeu todas as mercadorias. Então, é a situação 1, né? Ela vendeu as mercadorias para terceiros e não há saldo de estoques na database lá da consolidação. Beleza? Então, nós temos as seguintes situações. Na apuração do lucro da controlada, não sei se eu coloquei aqui, não. Da controlada. Nós temos o seguinte, né? Uma receita com vendas no valor de 120 mil. Tá? E além disso, galera, nós vamos retirar aqui o custo da mercadoria vendida, né? 80 mil. Operaçãozinha básica lá, né? De cálculo do lucro bruto lá da nossa demonstração no resultado do exercício. Lucro bruto. 120 menos 80, 40 mil. Beleza, show de bola. E na controladora, nós temos o seguinte, receita com vendas, né? Imagina que a mesma parada lá, receita com vendas, 140, né? Foi o que ela vendeu, aqui 140, e o menos o custo da mercadoria vendida de 120. Então, nós tivemos aí um lucro bruto de 20 mil. Beleza? Então, galera, os 80 mil do custo da mercadoria vendida, aqui, na transação da controlada, eles devem ser eliminados, né? Pois não decorrer de uma transação com terceiros, né? Além disso, galera, os 40 mil do lucro da controlada devem ser considerados realizados. Por quê? Porque todas as mercadorias foram revendidas para terceiros, né?
por essa controladora. E estão dentro do que? Do custo de vendas da controladora. Né? Então, para facilitar a visualização, eu construí essa tabelinha aqui que fica mais fácil, né, de nós visualizarmos essa parada aí. Então, nós temos receita com venda, 140, 120, os lucros brutos ali, não é mesmo? E aí as eliminações. Né? Eliminei 120 aqui da receita com vendas e 120 aqui o custo da mercadoria vendida e aí os saldos consolidados. Tá bom, galera? É só você imaginar como se não tivesse lá o intermediário aí, a controladora, né? Qual foi o custo da mercadoria vendida? Então, nós temos aqui o terceiro, né? O terceiro, a controlada e a controladora. E aqui, o terceiro de novo, cliente. E esse terceiro aqui, o fornecedor. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parada aqui para ficar mais claro. Terceiro fornecedor, ele vendeu, né, para a controlada vendeu para a controladora, né? Então nós temos esse CMV aqui, que foi de 80 mil, não é mesmo? A controlada vendeu para a controladora e a controladora vendeu para o cliente. Belezinha? Então essa é a cadeia, galera. Só que você tem que imaginar que isso aqui é um grupo único. Não é mesmo? Então toda essa parada aqui, intragrupo, né, que as normas falam, devem ser eliminadas. É isso que nós fizemos aqui. Tá bom? Então, na verdade, nós vamos pegar o custo daqui e a receita de vendas, a última lá, né? O controlador vende todos os mercadorias por 140. Então, na verdade, o que vai ficar consolidado é isso aqui. Imagina que isso aqui é uma coisa só. Então, o CMV de 80 e aqui a receita de vendas, né? Receita de vendas aqui no valor de 140. Belezinha? Tranquilo? Então, controlada X aqui, controladora Y. Então, nós temos o terceiro fornecedor, ele vendeu, né, custo 80 mil. Né, o custo da controlada aqui, para adquirir desse fornecedor. Ela vendeu aqui para a controladora e a controladora, por sua vez, vendeu para o terceiro lá para o cliente, com uma receita de vendas de 140. Então, você pega essa receita de vendas e aquele custo e confronta. Isso que tem que estar lá no saldo consolidado, porque imagine que isso aqui é um grupo único, uma empresa só. Tá bom? Beleza, galera? Então, você precisa considerar qual o custo. O primeiro lá, que a controlada fez com o fornecedor, os 80 mil. Qual a receita de vendas? A última operação lá da receita de vendas, 140 menos 80, tá bom? Tranquilinha? Beleza? Pura? Então, esse custo aqui tem que ser eliminado, né? A crédito aqui. Tranquilo? E aquela receita de vendas aqui, ou seja, tudo que aconteceu aqui, não foi? Nós não tivemos uma receita de vendas aqui de 120 da controlada para a controladora, né? A gente chegou mercadorias no valor de 120, então essa receita de vendas tem que ser eliminada. Tá aqui, ó. Né? Como que eu elimino? Receita é crédito, né? Receita aumenta crédito, contabilidade básica. Como você vai eliminar? Você vai debitar esse valor da receita de vendas. Tá bom, galera? Então aqui nós tivemos receita de vendas de 120 mil. Né? E essa receita de vendas da controlada para a controladora é o mesmo custo da mercadoria vendida. É o custo da mercadoria vendida da controladora e a receita de venda da controlada. Né? Então depende da ótica. E esses valores têm que serem o quê? Excluídos da parada aqui. Receita de venda. Receita natureza credora. Você vai debitar ela, vai ter uma eliminação. Com isso confrontou crédito com débito, né? Débito versus crédito, eliminou. Tá bom? Por isso que é na coluna do débito aqui. Pô, por que é na coluna do crédito aqui, professor? Pô, CMV, né? CMV é o que? É uma despesa, né? Apesar do número custo aí, né? É o que? Uma despesa lá na nossa DRE. Despesa o quê? Ela é reconhecida a débito. Então, para mim diminuir ela,
eliminar, eu preciso fazer um lançamento a crédito. Então, na verdade, você vai eliminar toda você vai eliminar essa transação aqui, que são esses ajustes aqui. Tranquilo? Conseguiram entender aí, galera? Conseguiram entender? Belezinha? Tá valendo? Acho que deu para entender aqui, né? Basicamente é isso aí. Então, essa primeira situação. Beleza? Então, assim, sem maiores problemas. A situação primeira aí é vender o tudão lá. Então, ela não é tão complexa. Só você entender aí como se fosse... Se você raciocinar que a empresa é um grupo único, né? Mas é que tem aquelas transações ali, e essas transações entre grupo que está lá na teoria que deve ser eliminada. E é isso que nós fizemos aqui, né? Essa receita de vendas aí da controlada, e que para a controladora é o CMV, isso aí precisa ser eliminado. Tá bom, galera? Então, é isso que nós fizemos aqui. Então, no final lá, essa última coluna vai me proporcionar como se fosse uma empresa normal, galera. Quando compra lá num fornecedor mercadorias e vende para o cliente lá, né? E aqui é a empresa. Né? Essa empresa é o que? Esse quadradão aqui, esse conglomerado, é o grupo único, controlada mais controladora. Belezinha? Acho que ficou bem tranquilo de verificar. Então, qual que é o CMV? É essa parada aqui. Qual a receita de vendas? É essa aqui. Então, tudo que for aqui interno, você precisa eliminar. Tranquilo? Porque esse é bem, né? Como não há saldo de estoque, não haverá lucro nos estoques decorrentes das operações intra-sociedade. Nesse caso, a eliminação da consolidação se resume ao quê? Confronto da receita de vendas com o custo da mercadoria vendida. Tranquilo? Então, assim, essa foi a maneira mais didática possível que eu consegui aqui trazer para vocês. Se surgir dúvida aí, dá uma lida lá no material em PDF. Se ainda, mesmo assim, continuar a dúvida, entre em contato conosco aí no Fórum de Dúvidas, tá bom? Beleza? Segunda situação. Aí começa a embananar mais o negócio, né? A empresa compradora possui saldo de estoques na database. Né? A empresa compradora possui saldo de estoques na database. Quem é a empresa compradora? Né? A controladora, né? Possui saldo de estoques na database. Então, nesse caso, haverá lucro nos estoques. Haverá lucro nos estoques. E esse lucro ele deverá ser eliminado. Por quê, galera? Porque ele não representa um lucro efetivamente realizado em operações com terceiros. Né? É um lucro não realizado. Tá bom, galera? Então ele tem que ser eliminado. Né? Houve um lucro aqui dentro dessa parada, lucro. Por quê? Porque não foi todo vendido. Então tem um lucro embutido aqui nos estoques. E esse lucro ele deve o quê? Ser eliminado. Porque senão não vai refletir lá na consolidação uma transação que seria normal aqui. Tá bom? Belezinha? Tá. Isso aqui, galera, eu trouxe do Manual de Contabilidade Societária, que finalmente saiu a terceira edição agora em 2018, né? Terceira edição 2018, acho que até tenho ele aqui, eu trouxe para mostrar para vocês que essa parada aqui, ó, esse manualzinho aqui, tá bom? Manual de Contabilidade Societária, aplicado a todas as sociedades, edição de 40 anos, essa aqui a gente pode dizer que é a grande fonte do estudo da contabilidade. Para quem? Para mim, não para você, tá bom? Então, só aqui, galera, se a gente pegar essa parte aqui, eu tenho certeza que 1% vai entender. Só de consolidação olha, só de lucro nos estoques, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Aí depois vem lucro nos ativos não circulantes. Isso aqui é uma grandíssima viagem que não precisa para concurso essa parada, entendeu? Precisa sim para te ter um entendimento profundo da parada para conseguir passar de maneira mais tranquila. Então, assim, sempre me perguntam, eu já vi até aluno falando,
Pô, saiu o manual das SA, vou comprar para estudar para concurso. Maior burrice, tá bom? Assim, para consulta, pô, essa porra que vale R$ 250. Não é que não vale, vale muito esse valor, mas não para concurso, galera, tá bom? Não para concurso. Isso aqui é bom para te ter ali para uma consulta, mas você não vai estudar para concurso pelo manual de contabilidade societária, tá bom? Não estuda, é assim. É bacana você ter, se você tem condição financeira de ter o manual de contabilidade societária, né? Para quem fez a graduação de contabilidade sabe que isso aí é meio que a base lá, né? Para que os professores adotam. Só que assim, para concurso é detalhe do detalhe do detalhe lá que nunca será explorado em prova. Agora, digamos você está com uma dificuldade ali, né? Para uma consulta, vou dar uma olhada lá no manual, mas às vezes ele vai mais atrapalhar do que te ajudar aí, tá bom, galera? Então deixa o manual aí para a parte mais acadêmica, então ele é muito utilizado, mas às vezes tem trechos que a gente utiliza nas nossas aulas, às vezes a gente usa aqui, mas eu uso mais ele... Eu nunca li o manual da ponta cabeça, eu só uso para consulta. Pô, que nem essa parte aqui, lucro nos estoques. Vou dar uma olhada lá, né? No manualzinho para ver o que ele fala. Caramba, né? Troço sinistro aqui. Daí, é interessante que às vezes dá uns exemplos mais complexos e nós simplificamos, né, no nosso material em PDF. Tá bom, galera? Mas assim, então, manual de contabilidade societária para consulta, para pontos, né? Pontuais, porque senão você vai ler aquela parada lá e muito, mas muito mesmo não vai ser interessante para a sua prova, tá bom? Então só um trechinho aqui que vai nos ajudar, né? E sempre quando tem um trecho muito didático, nós vamos colocando aí nas nossas aulas, citando o manual FIPECAF, Manual de Contabilidade Societária. Tá bom, galera? Belezinha? Então fica o recado aí, que eu lembrei, né? Pô, vou dar carreguei nas costas aqui, eu venho a pé até o estúdio, é perto aqui de casa, uns 10 minutos, vou colocar na mochila aqui, se der uma deixa lá, eu vou mostrar pra galera o manual e vou comentar isso, né, porque eu vi aí nas redes sociais uns caras, pô, chegou a minha bíblia da contabilidade, eu não acredito que o cara vai ler aquele manual todo lá, então na próxima aula eu vou dar comentar, né, na aula aqui pra galera se antenar. Não estudar de ponta cabeça. Para consulta é bacana. Pô, uma questão de lucro nos estoques aqui não estou conseguindo resolver, né? Corre atrás, dá uma lida lá. Né? Ele vai te dar todo um paranauê lá. Mas assim, se você não tem uma boa noção de contabilidade, vai ficar mais perdido ainda. Isso vai gerar mais ansiedade ainda. Então, nada de se perturbar muito aí com o manual de contabilidade. Eu acho que o recado ficou bem claro, tá bom, galera? Vamos lá, então, o que diz o Manual de Contabilidade Societária? Terceira edição, agora edição de 2018, né? Porque a última era 2010, estava bem defasada. Os estoques que formam o total consolidado estão distribuídos em diversas empresas. Massa, né? Tranquilo. Então, nós temos lá a controladora e diversas controladas, né? Então, há aqui diversas transações, né, entre esse grupo único aqui, tá bom? Então, esses estoques que formam o total consolidado, né, eles estão distribuídos em diversas empresas controladas e controladoras. E este total ele deve estar ao preço de custo. O critério do custo aqui é o custo para o grupo econômico. É isso aqui, galera, que ele está falando. Qual que é o custo aqui? O custo para o grupo econômico. Qual que é o custo para o grupo econômico? É esse primeiro aqui. Esses diversos CMV que tem aqui entre, não rola, entendeu? Basicamente é isso. De uma maneira mais tranquila possível de falar para vocês aqui. Então, o custo aqui é o custo para o grupo econômico, como se fosse uma única entidade. Foi o que eu falei anteriormente. Dessa forma, quando uma ou mais empresas do grupo têm estoques adquiridos de outras sociedades do grupo, não importa o preço pago por eles, que é o custo para elas, mas não é o custo para o grupo.
É isso aqui, galera. Ó. Não importa esse CMV aqui de 120. O que importa é o quê? O custo para o grupo, os 80 mil. Né? Olha que trecho bem didático do manual aqui, por isso que eu trouxe para vocês. Não importa o preço pago por eles, que é o custo para elas, mas não é o custo para o grupo. Mas o custo efetivo para a empresa que os produziu ou adquiriu de terceiros. Nesse caso, né, não foi produzido, foi adquirido de terceiros, naquele exemplo lá. Tá bom? Então, um trechinho aí do manual só para dar essa deixa. Fiz questão de colocar aqui para mostrar para vocês no vídeo também. E dar esse recado aí para vocês, tá bom? Beleza, vamos ver o que mais que nós colocamos aqui. E é isso que surge, né? Então, coloquei aí, galera. Poderia muito bem colocar um exemplo mais tranquilo, inclusive com base ali no manual de contabilidade, né? Seguindo aquele primeiro exemplo que eu fiz lá. Mas eu fiz questão de trazer uma questão da FGV de 2018 aqui. Ela, inclusive, ela foi passível aqui de recursos, né? O professor Luciano Rosa, nosso colega aqui do Estratégia, ele postou lá no blog. Mas pelo que eu vi, eu consultei pouco antes de iniciar a aula aqui, a FGV não acatou o recurso. Então, seguiu o gabarito. Eu concordo também com o professor Luciano, mas enfim, vamos... Até depois eu pensei, pô, vou trazer essa questão, mas aí já não dava mais para alterar a aula aqui. Não, vou colocar a questão com essa ressalva. E para vocês verem, né, que esse é o nível mais difícil que eu já vi assim, de ser explorado, questão de consolidação. Então, se você não conseguir acompanhar aqui no vídeo e depois com PDF, enfim, não se assusta não, galera, porque isso aqui vai ser explorado assim, no máximo uma questão de um cargo muito foda aí, por exemplo, auditor fiscal, e assim, a probabilidade não é grande, né, de ser explorado. Agora, se for um concurso de auditor fiscal da FGV, aí você meio que se baseia nessa questão e aí sim, corre atrás para entender ela, tá bom? Agora, tirando isso, cara, exame de suficiência, concurso mais tranquilo, aí, tribunais de contas, os caras não vão entrar nesse nível de detalhamento aqui. Interessante que lembrei agora, senão depois passa e eu não falo no vídeo, mas talvez na parte de questões eu vou comentar novamente. Eu percebi que tem várias, para quem se prepara aí para perito criminal, várias questões, né, sobre demonstrações consolidadas. Interessante, né? Eu vi aí umas 3, 4 provas de perito criminal, inclusive da Polícia Federal, né, eu citei no bloco anterior uma questão, e de algumas polícias aí para perito criminal, caindo em questão de consolidação. E faz sentido, porque o perito ele envolve muito essa questão, né, dos conglomerados financeiros. Então, muito interessante, porque faz sentido. Lá no dia a dia o cara trabalha muito com essas transações intragrupos, né? Então, eles acabam explorando mais. Então, tirando aí as questões mais complexas de demonstrações, prova de auditor fiscal, principalmente a FGV, prova para perito criminal, se você está se preparando aí, é interessante ficar alerta isso aí. Agora, exames suficientes, nós vamos ver aí, são questões mais tranquilas, envolve ali uma simples eliminação básica, sem maiores problemas. Então não tem essa questão de estoque, lucro, essa parada aí, são questões mais complexas. Então, assim, nós vamos estudar aqui, mas com essa ressalva aí, aliviar o seu coração, que não é muito comum ser explorado nesse nível. Tá bom, galera? Belezinha? Sempre serenidade, a gente não pode se estressar, né? Porque senão, aí lascou tudo. Então, a FGV, auditor fiscal, uma prova lascada aí que foi exigida em 2018, né? Cefim, Rondônia, né? A companhia 1 possui 80% de participação na companhia 2. Então, a companhia 1 é o que, galera? A controladora e a companhia 2 é controlada. Né? Em 31 de 12 de 2016, o balanço patrimonial das duas empresas eram os seguintes. Então, ele me deu aí as contas, né? E os saldos na controladora. Né? E os saldos na controlada. Beleza. Pura. E aí, em 2017, né, aconteceram os fatos a seguir.
Então a companhia 2 comprou 10 unidades de estoque por R$100 cada à vista. Né? Ou seja, a companhia 2 é quem? A controlada, né? A controlada comprou, então a controlada comprou 10 unidades de estoque por R$100 cada à vista. Ou seja, galera, isso aqui é o quê? O CMV. CMV. Então lembre lá, ó, terceiros, né, terceiro fornecedor. Então nós estamos naquela primeira etapa aqui, ó. E aqui a controlada, né? A 2, vamos colocar aqui, a companhia 2 é a controlada. Controlada. Então, nós estamos aqui naquele CMV. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir aí seguir no raciocínio da questão. Então, CMV vai ser de R$100 aqui, tá bom? Lembre que é esse o CMV que eu vou ter que utilizar depois. Os outros vai ser tudo o que? Eliminado. A companhia 2 vendeu essas 10 unidades para a companhia 1. Então, nós temos aqui a companhia 1 e ela vendeu essas 10 unidades. Né? Essa compra aqui foi à vista, é um detalhezinho aí. Ou seja, isso aqui vai envolver caixa, né? À vista. A companhia 2 vendeu as 10 unidades, companhia 1, que é a controladora, né? Por R$120 cada a prazo. Então, aqui nós vamos ter, né, receita de vendas e custo da mercadoria vendida. Né? Receita de vendas para controlada, no valor de 120 vezes 10, 1.200. Custo da mercadoria vendida para controladora. Né? Então, 120 a unidade. Beleza. Agora, a companhia 1, ela vendeu essas unidades, 8 unidades do estoque, para terceiras. Olha agora o detalhe, galera. É 8 unidades. Né? Então, se fosse 10 unidades, ficaria mais simples a questão. Mas, para dificultar, o cara botou só 8. Por quê? Porque vai ter aí lucro não realizado nos estoques. Né? 2 unidades. Né? Não foi vendido tudo. Então, 8 unidades. Então, ela vendeu 8 unidades para terceiros aqui. O cliente agora. Né? Por 150 cada. Então, 150 cruzeiro. Não, reais, né? À vista. Então, envolve... e aqui foi a prazo, né, galera? Ou seja, vai envolver as contas fornecedores, porque foi a prazo lá na controlada, né? Na controladora. Controladora. E vai envolver a conta clientes ou duplicatas a receber na controlada. Conseguindo acompanhar o raciocínio, galera? Tranquilo, né? O mais calmo possível aqui, sem problemas. Fornecedores, por quê, galera? Porque foi o quê? A prazo, né? Então, a companhia 2, que é a controlada, ela vendeu a prazo. Tranquilo? Beleza. Então, vai ocorrer o quê? Saldo aí na conta fornecedores. E na conta clientes. Fornecedores na controladora, clientes na controlada. Né? Então, só para ver aqui, ó, na controlada como é que vai ser. Você vai debitar clientes, duplicatas a receber, e vai creditar receita de vendas. Né? Tranquilo? Por isso que na controlada, né, foi a que vendeu aqui, vai ter essa parada aqui. Por quê? Porque foi a prazo. Tranquilinho? E para controladora, o que vai acontecer, galera? Vai entrar o estoque, debitou estoque, e como foi a prazo, creditou fornecedores. Pô, contabilidade básica aqui, tranquilo? Então, assim, por isso que eu digo, não adianta entrar na avançada aqui, se a parada mais tranquila lá, os lançamentos, é a parte básica, né? Não está totalmente sedimentado, porque daí começa a ficar mais difícil ainda. Mas a gente vai tratando aqui a parte básica também, só para relembrar aí, né?
Então, por isso que envolve aqui fornecedores na controladora e clientes na controlada. Tranquilinho? Beleza. Que mais, galera? Vamos ver aqui. Beleza, fiz todo o fluxo ali para a gente tentar visualizar. Vamos partir então, né, para a sequência. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia 1 em 31/12/2017. E aqui, na verdade, galera, que está o que foi contestado, né, no recurso, mas só que a FGV não acatou. Porque nós temos aqui, na verdade, o patrimônio líquido consolidado do grupo econômico como um todo, e não da Companhia 1 só da controladora. Mas, enfim, ela entendeu aqui que implicitamente, né, então vamos imaginar aí que é o patrimônio líquido consolidado, tá bom? Do grupo todo. Porque da Companhia 1 aqui há controvérsias, mas a FGV não acatou o recurso, tá bom? Então, enfim, em 31/12/2017. Então, aqui é o patrimônio líquido consolidado, né? Sem entrar nesse mérito aí da Companhia 1, do grupo todo, enfim. E aí deu as opções, 1.300, 1.660, 1.700, 1.900, 2.620. Beleza. Pura. Então, galera, basicamente aí, né, a partir daquela perspectiva, eu até coloquei aqui para facilitar a visualização. Então, com todo esse detalhamento aí, galera, então efetuando a consolidação com os devidos ajustes, já na sequência que a gente vai ver a demonstração consolidada, nós temos os seguintes desdobramentos, né? Então, eu vou colocar aqui, desdobramentos. Do estoque da controladora, Companhia 1, R$200, ou seja, 1.200, né, menos os 1.000, se referem à parcela do lucro não realizado decorrente da venda de mercadorias pela controlada, né? Esse lucro deve ser eliminado do patrimônio líquido da controlada e do estoque da controladora, tá bom? Belezinha? R$200, né, galera? Refere a parcela do lucro não realizado decorrente da venda de mercadorias pela controlada. Esse lucro deve ser eliminado do patrimônio líquido da controlada e do estoque da controladora, né? Lembre-se lá das 10 unidades, 8 unidades, 2 unidades vezes o custo, né? Outra forma de observar essa parada aqui. Então, 10 menos 8, ficou 2 unidades no estoque, né? 2 unidades no estoque, outra forma, né, de você visualizar, vezes o 100 conto aqui do CMV, né, custo da mercadoria, te deu os 200. Outra forma de visualizar. Ou se não, simplesmente a diferença aí, né, 1.200 menos 1.000. Esse lucro deve ser eliminado do patrimônio controlado e do estoque da controladora. Além disso, como a controladora adquiriu a prazo da controlada pelo valor de 1.200, esse valor deve ser eliminado na consolidação, ou seja, na conta fornecedores da controladora e na conta clientes, né, ou duplicados a receber da controlada. Aquela situação que eu falei aqui, né, galera? Esses desdobramentos aqui, essas contas aqui também, né, intragrupo devem ser o quê? Eliminado. Tá bom, galera? Isso, esses 200 aí é a diferença, né, da venda no CMV. Assim, venda menos CMV. Por fim, e aqui a parte mais complexa, entra o entendimento lá do MEP, né, Método de Equivalência Patrimonial. Aplicação lá do CPC 18, se eu não me engano é CPC 09. Né? O valor correspondente à participação de 80% da controladora na controlada, ele deve ser eliminado da conta investimentos da controladora, né? Então, um detalhe aqui que precisa ocorrer. Valor correspondente à participação de 80% da controladora na controlada deve ser eliminado na conta investimentos da controladora, tá bom? 2. Além disso, o valor de R$1.000 correspondente ao capital da controlada também será eliminado, né? 3. Do lucro total, eliminamos 200, né, de lucros não realizados,
mais R$40 dos não controladores, 20% aí de 200. Então, acho que aqui fica mais tranquilo de visualizar aí como ficaria, então, a demonstração consolidada, né? Então, aqui, na verdade, o balanço patrimonial consolidado. Belezinha? Então, envolve caixa aí, né, galera? Estoques. Nós pegamos aqui primeiro os saldos iniciais, né? Tranquilo? E aí, com saldos iniciais, mais essas operações aqui. Belezinha? Tranquilo? Envolve caixa onde, galera? Quando ela vende aqui à vista, né? Ó, surgiu o caixa. Só para vocês, pô, da onde surgiu essas contas? Estoque, né? Clientes, tá tudo aqui. Beleza, então caixa, estoques, clientes, o próprio investimento, né? Sendo eliminado aqui, né? Tá aqui nessa parada aqui, ó. 1.000 vezes 80%. É o quê? Os R$800 aí do investimento sendo eliminado. Tá? Investimento eliminado. As contas clientes aqui, né, sendo eliminado. Ó. A conta estoques, né, os estoques lá eliminados. Acho que aqui, na verdade, se goodwill... Não, dá. Goodwill tá aqui, né, do saldo inicial lá. Total do ativo consolidado, fornecedores, eliminei, né, os 1.200, beleza, ficou então passivo consolidado, a única conta que tem de passivo é fornecedores. Capital, 1.300, a controladora, controlada 1.000, eliminei, né, esse capital, entra grupo aí, fiquei com os 1.300. Lucros, prejuízos acumulados, 400 lá da controladora, controlada 200, eliminação da consolidação, né, os 200 mais o 40, né, que nós explicamos aqui, 200 de lucros não realizados, mais os 40 dos não controladores, né, 20% de 200. E a participação dos acionistas não controladores, né? Os 240 aí. Então, galera, fechando aqui a demonstração, nós temos 1.300 mais os 400 menos 200, né? Tira a diferença 240, 360, 240 da participação dos acionistas não controladores, fechando um total de 1.900, né? Que seria, então, o quê? O que ela está pedindo, né? É o quê? Um patrimônio líquido consolidado. Beleza? Então, ficaria aqui o gabarito 1.900, né? O gabarito D. Com essa pequena ressalva aqui. Então, galera, é complexo. Então, assim, não vai ser aqui somente com vídeo. Isso aqui precisa ler ali o material em PDF, que a gente comenta com maiores detalhes. Mas o recado é o seguinte. Não se preocupa tanto aí, porque essa é um troço bem complexo mesmo. Se você pegar, bom, eu mostrei ali, né, o manual de contabilidade, são umas 4, 5 páginas para explicar esse detalhamento aqui. Não é simples de entender num primeiro momento, isso aí precisa aí dar uma lida lá no material em PDF, ver o vídeo, resolução, enfim, outras questões. Eu coloquei já de sola aqui, já para você verificar a forma mais difícil, e depois vocês vão ver que a maioria das questõezinhas aí na sequência do nosso curso é simplesmente tirar ali um investimento, não envolve esse lucro nos estoques. Agora, se envolver lucro nos estoques e ainda lucro não realizado, quando não vendeu tudo ali, aí realmente envolve aí esses... Tem que aplicar percentual, né, de 80% da participação, para achar aí a participação dos acionistas não controladores, né? Lembra que a gente falou lá na sequência que isso aqui ele é representado, né, no patrimônio líquido de maneira destacada, né? Envolve aí a participação, porque não é 100%, né, galera? É 80%, ou seja, 20% representa o quê? Os acionistas não controladores, né? Então isso precisa ficar detalhado aqui. Então é aquela parte teórica lá que nós estudamos,
aplicada aqui na prática, né? E é isso. Até estou olhando aqui, a gente está gravando ao vivo, né? O colega que falou, tem que praticar. Realmente a gente precisa praticar, tá bom? Não vai ser assim num primeiro momento que nós vamos sair aí detonando as questões aí nesse nível, né? Até porque tem pouquíssimas questões nesse nível aqui, tratando consolidação. Às vezes tem várias questões aí que nós, inclusive acho que algumas estão lá no nosso curso, no CPC 18, tratando só do lucro não realizado, entendeu? Entre a controlar, mas não envolvendo consolidação. Essa questão sinistra, por quê? Porque além de envolver a questão do MEP lá, dessa parte dos percentuais, CPC 18, né, lucros não realizados entre os controladores, envolve o quê? Todo esse processo de eliminação das consolidações. Então, difícil pra caramba. Talvez esse aqui, galera, seja um dos pontos mais complexos aí de toda a contabilidade avançada. É sinistro mesmo. Então, até para gente que maneja aqui diretamente diariamente, né, as normas, não é simples não. Claro que depois com um pouco de prática ali começa a ficar mais claro. Tranquilo? E reiterando que isso aqui vai ser explorado nos concursos lá de altíssimo nível, né? E vai ser aquela questãozinha, uma questãozinha no máximo. Então, lembrando que a gente não precisa saber 100% a gente não precisa acertar 100% da prova. Então, minha orientação aí, cara, tentou ali resolver umas questões, não ficou muito claro essa parada, abstrai, cara, abstrai, porque você não precisa saber 100%. Isso aqui tá dentro daquele, tá fora, né? Tá fora dos 20%. Tá fora dos 20%. É aquele plus a mais, né? O cara que tá já num segundo nível. Quem sabe se num primeiro nível, beleza. Todo aquele bloco anterior aí da aula, peguei aqueles pontos básicos, show de bola, né? E questões mais simples de eliminação, que a gente vai ver na sequência aqui, no próximo bloco de aula. Então, simplesmente ali, você vai ver, é bem tranquilo. Tirou ali o investimento, somou uma sominha tranquila, inclusive questões da FGV, 2 questões nós temos na sequência aí, questões bem simples. Agora, quando envolve lucro nos estoques não realizado, aí o bicho pega. Mas eu fiz questão de colocar aqui, simplesmente eu poderia o quê? Não vou abordar isso aqui. Mas aí também fica aquele comprometimento, né, de passar todas as situações que podem ser exploradas na sua prova, né? Como o nosso curso aqui ele tem que ser o mais completo possível, preparar desde o cara que está muito bem preparado até o cara que nunca viu contabilidade na vida. Então a gente tem que trazer. E é claro, o vídeo serve, né, para a gente dar essa orientação aqui, né? Lá no PDF a gente vai colocar um parágrafo lá, talvez. Ainda estou editando o PDF, mas para a galera não se estressar, né? Mas aqui no vídeo a gente tem essa oportunidade maior de interação. Tá bom, galera? Beleza? Então, assim, essa é a dica. Não fica bolado aqui, porque isso aqui é o quê? É um dos temas mais complexos de toda a contabilidade. Você acha que num primeiro momento vai sair entendendo todos esses detalhes? Não, não vai. Tá bom? Então é o seguinte, vida que segue, a gente vai partir aqui para fechar a teoria, tem mais uma partezinha de mensuração, e na sequência, no próximo bloco aí nós vamos estudar as questões CPC 36, demonstrações consolidadas. E talvez aí no final das questões do bloco, você vai verificar, o professor estava certo aqui quando comentou sobre aquela questão mais sinistra. É exceção da exceção explorar, sim, esse detalhamento de lucros não realizados juntamente com consolidação. O cara aqui, ele aloprou, né, nessa questãozinha da FGV, nós fizemos questão de colocar aqui, tá bom? Vamos lá então, galera. E finalizando, né, toda essa parte teórica, né, trata sobre aspectos de mensuração. Mas é bem tranquilinho. Acho que é só o que está aí. Isso é um slide aqui que eu
a gente resumiu para você. A entidade deve incluir as receitas e despesas de controlada nas demonstrações consolidadas desde a data em que adquire o controle até a data em que deixa de controlar a controlada. Beleza? Então a entidade vai incluir lá as receitas e despesas de controlada lá nas demonstrações consolidadas desde a data que adquire o controle. Isso aqui não, na verdade ele está simplesmente, né, replicando aquilo que nós vimos lá no bloco anterior da data, né? Quando inicia, quando adquire o controle, até quando ela deixa, né, de controlar a controlada. Beleza? As receitas e as despesas da controlada se baseiam nos valores dos ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações consolidadas na data de aquisição, né? Sem maiores problemas. Então, exemplo, despesa de depreciação reconhecida na demonstração consolidada do resultado abrangente após a data de aquisição se baseia lá nos valores justos respectivos ativos depreciáveis correspondentes reconhecidos nas demonstrações consolidadas na data da aquisição. Então, galera, eu acho que isso aqui não é tão relevante considerando todo o contexto, né? Mas, enfim, a gente trouxe aqui um slidezinho aí só para abordar essa parada aí. Tá bom, galera? Tranquilo? Beleza? Então, com isso, a gente fecha aqui a nossa parte teórica. Na sequência, nós vamos, então, praticar com questões. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, aquela questão ali realmente é algo para não se preocupar, tá bom? Vocês vão ver, são questões... inclusive tem umas questões do exame de suficiência, uns troços gigantescos, mas tu faz uma sominha, eliminou um investimento com a outra, né? Nem envolve estoque nenhum, somou ali e chegou no resultado, sem maiores problemas, só o tamanho mesmo, gigantesco, né? E assim, a maioria das questões são tranquilas. Então, CPC 36, demonstrações consolidadas, não é o bicho de sete cabeças aí que pode parecer. O que torna ele, né, com essa perspectiva aí, é justamente questões, esse tipo de questão acaba comprometendo, né, comprometendo a percepção geral, né. Pô, falou em consolidado, o cara já começa a sofrer. A gente viu aí muitas questões, né, ao longo da parte teórica, essas anotações de banca, que não tem maiores problemas não, né. E aí no próximo bloco nós vamos apenas ratificar, né, confirmar essa perspectiva. Tá bom, galera? Belezinha? Então é isso, a gente fecha aqui a nossa abordagem teórica e aí na sequência nós vamos estudar as questões comentadas. Então a gente até poderia fazer um resumão de tudo, mas acho interessante. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer antes de iniciar as questões, no próximo bloco nós fizemos um resumão, um apanhado de tudo que nós vimos, né? Para a gente ficar com a memória quente ali de todos os tópicos. Fechamos esse resumão, conforme nós temos abordado aí nos outros pronunciamentos, e aí mandamos ficha, né? Mandamos bala aí nas questões que nós separamos. Tem mais de 20 questões ainda para nós estudar, né? Nós paramos na 9, se eu não me engano, são 30 questões, então nós temos 20 questões aí para fixar os conhecimentos. Mas isso é assunto para o próximo bloco, então. Beleza? Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí no próximo bloco. Fala, galerinha, então 10h08 horário de Brasília. Vamos deixar então essas 20 questões, provavelmente semana que vem. Eu vou ver aqui um horário na agenda aí. Amanhã de manhã eu já mando pro pessoal. Eu aviso nas redes sociais, a gente faz uma aulinha aí para fazer esse resumão de tudo que nós estudamos, deixar fresco na memória. E depois nós vamos comentar as questões. E realmente, galera, só reiterando aqui, né, aquilo ali vai ficar para edição, para aula, para os nossos alunos não ficarem estressados.